Bom, pessoal, hoje na nossa aula de história, a gente vai falar sobre o período neolítico ou a Idade da Pedra Polida. Hoje nós iremos aprender o período neolítico. O período neolítico, ele durou de 8.000 anos antes de Cristo até 5.000 anos antes de Cristo. Então vamos lá. Só para relembrar, né? Quais são os 5 períodos da história? A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vocês lembram quando a gente estudou? Então, no momento, a gente está estudando a pré-história. E a pré-história, ela é dividida entre o período paleolítico e o período neolítico. Hoje, nós iremos conhecer o período neolítico. A gente já estudou o período paleolítico, que é conhecido também como Idade da Pedra Lascada. Então, hoje nós iremos conhecer o período neolítico ou Idade da Pedra Polida. Então, vamos lá. O neolítico, né? O período neolítico ou revolução neolítica, ele foi tão importante para a história da humanidade, e já já a gente vai ver por que, que ele foi tão importante, que alguns até chamam ele de revolução neolítica. Ué, mas por que, né? Revolução neolítica? Porque ocorreram diversas transformações. A primeira dessas transformações foram as transformações no planeta Terra, na nossa natureza. O nome desse tipo de transformação é transformação geológica. Ah, sim. Então vamos lá. Transformações geológicas, né? O que aconteceu? No nosso planeta, as temperaturas elas começaram a elevar, elas aumentaram, então ficou mais calor, ficou mais quente. Isso ocasionou na criação de diversos rios, de mares, de florestas, né? A flora, a fauna, tudo isso mudou. Era diferente antes. E aí, o que aconteceu? Como a terra ficou mais quente, muitos desertos se formaram também. Ao mesmo tempo, os mamutes, eles desapareceram. Lembra que antes eles usavam os dentes dos mamutes como ferramentas? Então, os mamutes eles desapareceram. Tem até a fotinha ali em cima. Aqui a gente tem algumas imagens, né, de como era no período neolítico. Então vocês podem observar que agora eles criavam os animais e a gente já vai ver como que era feito. Aqui tem um aqui construindo ferramentas, polindo a pedra, lembra a idade da pedra polida, tudo isso. Então, o que aconteceu? Como que a partir do momento que o clima ele foi mudando, eles fizeram a maior descoberta do período. Se alguém perguntar assim para vocês, qual foi a maior descoberta do período neolítico? Aí vocês vão falar, a descoberta da agricultura. A agricultura, galera, ela foi muito, mas muito, muito, muito importante pra gente. Por quê? Né? Até hoje a gente vê a importância disso. Mas naquela época, quando eles descobriram a agricultura, e aí tem até umas fotinhos deles, né, fazendo a colheita, o plantio, a partir do momento que isso aconteceu, mudou tudo. Foi de grande impacto, né? E aí ocorreu a revolução agrícola e a sedentarização. Então, foi no período neolítico, né, onde os homens e mulheres eles passaram a cultivar os seus alimentos. Eles transformaram a agricultura na principal forma de sobrevivência, de sustento deles, de subsistência, sabe? O significado dessa palavra subsistência é isso. Então, através da agricultura que eles passaram a sobreviver. E aí, tudo mudou. Como as temperaturas mudaram, proporcionou um solo mais fértil, um clima favorável, que antes não era assim. Era tudo muito instável, entendeu? Aí vamos lá. Então, o que, que eles passaram a plantar? Eles passaram a plantar verduras, legumes, árvores, então tinha mais frutas. Antes não, eles só caçavam os animais e comiam esses animais. Agora não, agora era diferente.
E aí a gente vê que o papel das mulheres era muito, muito, muito importante nessa época. Por quê? Elas cuidavam da colheita. Elas perceberam que aonde caía uma sementinha, crescia, brotava algo. Então, aonde caía a sementinha, crescia alguma coisa, brotava. O nome disso é germinar. Ou seja, então aonde caía a semente, germinava, germinava, germinava. E aí elas foram percebendo que era possível sim fazer agricultura, cultivar os alimentos. Então elas tinham grande importância. Olha aí a fotinha delas. E aí, não só isso que aconteceu. Tiveram, como eu falei, tiveram várias mudanças, tanto que foi chamado de Revolução Neolítica, né? Então, os seres humanos, eles passaram a ser sedentários. Por quê? Por que eles passaram a ser sedentários? Porque eles não precisavam mais ser nômades. Lembra que no período paleolítico os hominídeos eles eram nômades? Por quê? Porque eles migravam de um lugar para o outro? Agora não. Agora eles podiam se fixar nos lugares. Sabe por quê? Porque antes eles tinham que migrar, por quê? Porque não tinha alimento, acabavam os recursos. Agora não. Agora eles podiam plantar, fazer renascer os recursos. E na Terra eles passaram a entender que nada ali era único. Ah, só tem isso aqui, quando acabar isso aqui eu vou ter que ir embora, eu vou ter que migrar. Não. Eu posso agora ficar no lugar, cuidar desse lugar e morar nesse lugar o tempo que for necessário, entendeu? Então, eles também passaram a ser seminômades. Como assim seminômades? Porque eles moravam em um lugar uma parte do ano. Então, no período neolítico que a gente está estudando, os seres humanos eles cultivavam agricultura, né? Eles faziam a agricultura, que foi uma mudança mais importante. Eles passaram a ser sedentários e agora eles também eram sedentários e seminômades. Então, olha só já quantas mudanças. Então, vamos seguindo. E eles não é porque eles passaram a cultivar, né, a utilizar a agricultura que eles deixaram de caçar os animais. Não, eles continuavam caçando, mas agora eles também cultivavam outras coisas. Então, olha só quantas, né, a gente já aumentou as opções de alimentação. E aí isso fez até com que as pessoas vivessem mais, acredito eu. Vamos lá. E agora também, falando nos animais, né? A gente acabou de falar que eles também continuavam caçando os animais. Uma outra característica do período neolítico foi o pastoreio. O que é o pastoreio? O pastoreio é a atividade de criação de animais de médio ou grande porte ou tamanho, como por exemplo os bois, as vacas, os cavalos, os porcos, ou seja, eles passavam a criar esses animais. Eles não tinham como criar um mamute antes, né? E agora, como os mamutes desapareceram, que a gente falou mais atrás, agora eles passaram a criar esses animais. Eles passavam a criar as vaquinhas, aí eles tiravam o leite, eles comiam também a sua carne e todas essas coisas. Então, uma grande característica do Neolítico também foi o pastoreio. O que é o pastoreio? De novo, é quando você cria animais de médio ou pequeno ou grande porte, né? Como os cavalinhos, os porcos, os bois. Então, só que assim, para que os seres humanos eles pudessem cultivar esses alimentos e cuidar dos animais, eles precisavam de objetos e ferramentas para isso, não é mesmo? Só que aquelas ferramentas lá do Paleolítico, elas já não serviam mais para o que eles tinham que fazer agora, porque eles agora não tinham que cuidar dos animais, eles tinham que colher o plantio deles. Isso, as ferramentas lá daquela época já não serviam mais. Então, eles passaram a criar outras ferramentas, novas ferramentas. Ah, mas que ferramentas eram essas? Enxadas, como a gente vê aqui na foto, essa que está deitada. Enxadas, machados, foices, todas essas estão aqui nas fotos. As vasilhas de cerâmica, sabe, esse material que a gente está vendo aqui com a pedrinha em cima? Então, e eles usavam essas vasilhas para conservar, para preparar, para consumir os alimentos. Então, tudo isso foi criado também.
E aí, já que eles não precisavam mais da lasca das pedras lá do período paleolítico, eles precisavam agora das pedras polidas. Tá vendo aqui a foto de uma pedra polida? Então, eles precisavam agora dessas pedras. Por isso que o nome do período paleolítico, do período neolítico, perdão, é também idade da pedra polida, porque agora eles poliam as pedras, deixavam elas mais afiadas, com os cortes precisos, porque eles precisavam fazer isso, né? Porque eles tinham que fazer as coisas que eles precisavam, tinham que cuidar dos animais, tinham que tratar o solo, então eles precisavam da pedra polida. E aí, a gente tem aqui também uma foto da casa, como era a casa deles. Elas eram redondas, de madeira, pedras, barro também, e eram cobertas por essas folhas secas em volta, vocês estão vendo? Então, e dentro tinha uma fogueira. E as pessoas colocavam umas pedras em volta para sentar em volta da fogueira. E era assim, basicamente. Eles também passaram a trabalhar com os metais, com diversas coisas. Eles foram só progredindo. Então a gente vê a importância do período neolítico para a nossa vida. Porque se eles não tivessem descoberto a agricultura, imagina. Agora, só relembrando. O período neolítico ele também era chamado de Idade da Pedra Polida. E nele ocorreram muitas transformações. Essas transformações foram as transformações geológicas. As temperaturas subiram e formaram-se os rios, tá vendo a fotinha? Os desertos, as florestas. Descobriram a agricultura, tá vendo eles tratando do solo? O ser humano ele passou a ser sedentário ou seminômade, ou seja, eles passaram a se fixar em um lugar, eles não precisavam mais migrar. Tinha também o pastoreio, eles também aqui na foto cuidando dos animais, né? De pequeno ou grande porte, médio ou grande porte também. E criaram também novas ferramentas. Olha aqui as pedras polidas, a enxada, tudo isso eles utilizavam. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de período neolítico. E a gente vai agora assistir um vídeo para vocês fixarem mais ainda esse conteúdo na mente de vocês, tudo bem? Então, tá bom.